Quando a gente estuda a linguagem do direito administrativo, a gente percebe que a palavra remuneração pode ser usada como gênero e como espécie. Eu posso dizer assim, eu remunero um empregado público por salário, eu remunero um servidor público por remuneração e eu remunero um agente político por subsídio. A remuneração de um aposentado se denomina proventos, ok? Então, a gente pode encontrar com os dois sentidos. Aqui, sim, uma remuneração em sentido estrito, ele recebe um vencimento básico e pode ter alguma vantagem agregada. Bom, então, vamos voltar aqui no nosso esquema. Em relação ao 3.1, servidores estatutários, eu não posso afirmar que eles sejam todos concursados. Por quê? Dentro do estatutário, eu tenho servidores efetivos, mas eu também tenho servidores comissionados ou em comissão. Agora, os empregados públicos, esses que vão estar ligados ao emprego na administração, com regime de carteira assinada, FGTS, seguro-desemprego, depositado, tudo certinho ali, eles são sempre concursados? São sempre concursados. Caiu numa prova recente, não recentemente, mentira. Há 2 anos atrás, a Fundação Carlos Chagas, que nem é a banca de vocês, mas entendam, a tendência das bancas é andarem cada vez mais próximas uma da outra, tanto que atualmente a Fundação Carlos Chagas tem colocado as questões que a ESAF usava em 2005, em 2004, às vezes você encontra questões da ESAF que foram da Fundação Carlos Chagas antes, vai acabando a criatividade também uma hora, né, gente? Tem que começar a repetir. Então, olha, ela colocou o seguinte, provido por concurso público, 2 pontos. Só podia marcar uma, né? Então, vinha lá, emprego público, cargo público, função pública, função de confiança, e vinha ainda, acho que vinha cargo em comissão, ok? Então, vamos ver. Cargo em comissão não é por concurso público. Função pública também não é por concurso público. Emprego público, que era a resposta. Mas quando vinha lá na letra B, cargo público, muita gente foi feliz marcando que era por concurso, mas se esqueceu que o cargo público é um nome genérico que pode se referir tanto ao cargo efetivo quanto ao cargo em comissão, tá? Então, a resposta nessa questão era que os empregos públicos sempre são providos por concurso. Aí vamos conhecer o terceiro sujeito dessa história, que é, na verdade, aqui o chamado contratado temporário. Os contratados temporários vão existir por força de um dispositivo constitucional. Aqui a Constituição, no artigo 37, inciso 9, ela diz assim, lei estabelecerá os casos de contratação temporária para atender excepcional interesse público. Então, a Constituição diz que uma lei poderá definir casos de contratação temporária que só devam atender a situação de excepcional interesse público. Esta lei, na esfera federal, é a Lei 8.745/93. Ela estabelece os casos de contratação temporária de excepcional interesse público. Dando um exemplo, imagine aqui a gente com esse problema no Rio de Janeiro, né, a questão dessa epidemia de dengue. Eu antes dava exemplo como coisa hipotética, né? E agora a gente está, infelizmente, passando por isso. Vejam, imagine que um hospital funcione com 20 médicos efetivos, ok? Um hospital público funcionando com 20 médicos. Quando um desses médicos se aposentar, o que eu tenho? Eu tenho 19 cargos efetivos preenchidos e 1 cargo efetivo vago. Quem eu posso colocar neste cargo efetivo vago? Outro servidor concursado. Todo cargo efetivo só poderá ser preenchido por um outro servidor efetivo, sempre preenchido da mesma forma que o primeiro, ou seja, mediante concurso público, ok? Aí um outro servidor pediu exoneração, um outro faleceu, enfim. Eu tenho situações de vacância de cargo público, a gente vai ver depois na Lei 8.112, e em cada cargo efetivo vago, eu só posso colocar um outro servidor efetivo mediante concurso do mesmo jeito. Agora, digamos que mais um desses cargos, desses 20 que eu disse, seja uma médica e ela esteja em licença gestante. Ela vai ficar 120 dias em casa. Este cargo está vago? Não, ele tem uma plaquinha de volto logo.
Essas placas de volta logo, ou seja, um servidor que está fazendo um mestrado e pediu uma licença, um afastamento, um outro que está doente, essas situações que não geram a vacância do cargo público até podem ser preenchidas por um servidor contratado temporariamente, tá? Um contratado temporário aqui. Bom, vejamos mais uma coisa. Com relação à epidemia, digamos que os 20 médicos estejam lá trabalhando a pleno vapor para atender todo mundo, mas não seja suficiente. Precisar de mais 15 médicos. Esses 15 médicos vão ocupar cargo efetivo? Não. Cargo efetivo é para aquela situação cotidiana da administração. Então, eu vou ter que criar, na verdade, contratos temporários. Eles vão exercer a função de médico, assim como os outros exercem, mas não vão estar ligados a um cargo efetivo. Acabada a excepcionalidade, esses 15 médicos vão ter o contrato rescindido, vão para casa e permanecem os 20 trabalhando. O que eu não posso é, para a situação excepcional, criar mais cargos, porque se eu criar mais cargos, depois vou ter uma ociosidade desse pessoal. A mesma coisa, esses agentes de dedetização da dengue, né? Ou algumas atividades que, embora não sejam, não encaixem bem nesse conceito temporário, sejam muito sazonais. Por exemplo, os recenseadores do IBGE. Eles têm um período em que os dados são coletados para uma pesquisa e depois 3 ou 4 anos em que elas são processadas. Você não vai colocar o sujeito num cargo efetivo, porque ele vai ficar lá depois 3, 4 anos esperando aparecer uma nova pesquisa para ser realizada, tá? Então, esta lei, que a princípio não cai no concurso para vocês, a não ser que venha com alguma novidade, ela estabelece os casos de contratação temporária. Vale a pena dar uma olhada? Por curiosidade, 5 ou 10 minutos na internet, olhando lá no site do Senado, do Planalto, só para você ter uma ideia de quem são os contratados temporários federais, sim, mas ficar lendo e preocupado com as vírgulas em hipótese alguma, ok? Agora, olha o mais grave disso daqui. Somente os ocupantes de cargo público, vamos abrir para cá, aí, somente os ocupantes de cargo público são estatutários. Somente os ocupantes de emprego público são seletistas. O que será que os contratados temporários são? Estatutários ou seletistas? Nenhuma das duas coisas. Por quê? Só pode ser seletista aquela pessoa que ocupa um emprego público. E só pode ser estatutário o que ocupa um cargo público. Esta pessoa que meramente exerce uma função tem, na verdade, o que a gente chama de regime administrativo especial. Especial significa ruim demais da conta. Por quê? Ele não é nem estatutário e nem seletista. Vamos colocar esse nome aí? Esse pessoal aqui que exerce função pública tem um regime administrativo especial. Significa que o contrato que vai reger a situação dele, né, o seu vínculo funcional com a administração pública, não vai prever as garantias seletistas como o FGTS, como a carteira assinada ou qualquer tipo de indenização por rescisão antecipada do seu vínculo. Também não vai prever a estabilidade como tem para o servidor estatutário ou a disponibilidade caso o cargo seja extinto. Não há para ele nem as garantias estatutárias, nem as garantias seletistas. Ele só tem uma certeza, que ele assina um papel, por isso que é chamado de contrato administrativo, não é um contrato de trabalho, tá? Em que ele tem lá, contratante, administração pública, contratado, fulano de tal. Funções é o que ele desempenha. Função de médico, por exemplo. Direitos, receber no final do mês. Assinatura, data, acabou. É só isso e o prazo certo, ok? Por quê? Tem que ser um contrato temporário de verdade. Vejam bem, quando eu coloquei aqui que ele exerce função pública, é importante lembrar que a expressão função pública não é só de um contratado temporário. Eu pergunto, por exemplo, você trabalha numa empresa privada, qual que é seu cargo lá? E ele me diz que o cargo dele é de gerente. Mas qual que é a sua função? Olha, minha função é coordenar um grupo de funcionários, fazer relatórios gerenciais. Então, a função, gente, é o que a gente exerce. Quem ocupa cargo público tem função? Ainda bem, né? Você não estava pagando alguém para ficar à toa. Todo cargo tem uma função. Função é o que você desempenha. Cargo de professor, função, ministrar aulas, o magistério, né?
Quem tem um emprego público tem a função do emprego. Então, a função é a atividade que você desempenha na administração, são as suas atribuições. Todos têm função. O contratado só tem função, porque ele não tem cargo nem emprego. Aí começam a me perguntar assim, quer ver? Eu vou adivinhar as perguntas, né, para vocês. Professora, eu conheço gente que não encaixa em nenhum desses 3 exemplos. Por exemplo, contratados temporários para sempre, terceirizados na administração pública, que é aquele que está lá, por exemplo, contratado por uma empresa, a empresa pela administração, e ele está lá dentro há anos, né? Terceirizados. E ainda, quem mais a gente pode colocar aqui? Algumas pessoas ainda confundem esse com aqueles lá com dos cargos em comissão. Vamos entender então um pouquinho disso, entendendo que isso não cai na prova, mas é bom a gente saber que a professora não está mentindo, né? Que ela não ficou doida, está inventando uma coisa só. Olha, contratados temporários para sempre. Lembra lá do hospital com 20 médicos, em que um está aposentado, um está pediu exoneração e 2 estão... Vamos pegar 2 em licença gestante? Quantos contratados temporários eu podia colocar nessa história? 2 para suprir as 2 licenças gestantes, né? Mas chega numa situação como essa de calamidade, né, de uma situação grave de epidemia, o Estado só pensa assim, Estado que eu digo poder público, né? Não Estado de Minas Gerais ou Estado de São Paulo, então poder público. Nossa, que emergência! Precisamos de 30 médicos. Então, ele vai contratar 10, que são extranumerários, além, e mais 4, porque ele não tem certeza, no quantitativo dos 20, de quantos são cargos efetivos vagos e quantos são cargos meramente com a plaquinha de volta logo. Tá? Por falta de planejamento, a administração, muitas vezes, não consegue identificar no seu quantitativo de cargos quantas pessoas ela realmente precisa para trabalhar na função efetiva, na atividade efetiva. Por que que a Caixa Econômica Federal está agora fazendo um concurso, né, para cadastro de reserva, mas já circulam aí pelos bastidores algo em torno de 30 mil vagas no Brasil? Por que será? 30 mil contratados no lugar da atividade desses empregados públicos. A coisa vai acontecendo, e quando vê... Olha, no mês que vem precisa também de ter o caixa, no outro também, e assim vai. E eles são contratados temporários para sempre, ok? Até que o concurso separe, né? Porque um dia o Ministério Público pressiona, e aí ele tem que fazer o concurso, e ele vai tirar os contratados e colocar quem deveria estar lá, que são os empregados públicos. Eu não tenho nada contra contratado temporário para sempre, tá? Se eu perguntar levantando a mão aqui na sala, pelo menos 20 devem ser contratados temporários para sempre. Especialmente na área de saúde, isso acontece muito. Enquete, quem aqui é contratado temporário para sempre? Está trabalhando na administração? Tudo envergonhado. Deixa para lá, né? A gente não vai querer saber, não. Tudo bem. Vamos continuar aqui. Então tá. E os designados em função pública, que é um nome muito comum aqui para a gente de Minas Gerais, mas que quem é de fora fica assim, isso existe? Existe. A Constituição pensou o seguinte... Os cargos de procurador, por exemplo, no município ou de procurador no estado, são cargos efetivos? São. Só podem ser preenchidos mediante concurso público. Imagine eu, em toda a minha maldade, colocando todos os procuradores do estado, é muita gente, vou pôr no município, todos os procuradores municipais no ônibus para fazer uma excursão no final de semana. Na volta, o caminhão cai, o ônibus cai ali do viaduto das Almas. Tem gente que ficou feliz, né? Eu matei pelo menos uns 40 advogados. Pensa bem. Eu não vou estar lá dentro, né? Quero ficar de fora. Matando, então, todos os procuradores de um município de uma vezada só. No dia seguinte, não tem causa, prazo vencendo, tudo andando do mesmo jeito? Eu tenho uma situação de cargos efetivos vagos, mas não dá tempo de esperar a realização de um concurso público. Então, a nossa Constituição Estadual... a Constituição Estadual de Minas Gerais, inventou a situação do função pública, ou seja, alguém que seria designado para exercer as funções de um cargo efetivo enquanto dava tempo de fazer um concurso. Adivinha há quanto tempo eles são designados? 30 anos, 25 anos, né? 35 anos. São designados em função pública para sempre. Tá? Que também não poderia existir com base no ordenamento jurídico da Constituição Federal e com o que pode cair na prova para concurso de vocês. Então, para a nossa prova, só pode existir servidor que ocupa cargo público, são todos eles estatutários, embora nem todos concursados. Concursados apenas efetivos, e temos aqui os cargos em comissão. Empregados públicos que ocupam emprego, são todos concursados, regime de trabalho, carteira assinada, etc. Contratados temporários,
que exercem essa função pública de natureza